Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Manancial Ágape e nós vamos estudar, mais uma matéria do discipulado para você se edificar. Eu estou aqui com o presbítero, o pastor Luquinhas, tá tudo olhando para mim aqui e eu quero trazer essa aula para você. E o propósito dessa aula é que nós vamos aprender mais e mais. Então, a aula de hoje, nós vamos iniciar mais uma matéria. Lembra que a gente deu a aula sobre Jesus Cristo, a identidade de Cristo, sobre o Espírito Santo. E agora nós vamos aprender sobre nós, sobre o homem, Eu vou dar uma aula bem assim, bem dinâmica, bem rápida. Eu tenho aqui os textos, eu preparei os textos aqui. Eu vou até ligar o meu celular para a gente começar a iniciar a nossa aula em nome de Jesus. Amém? Então, se você tiver com seu caderninho aí, com sua caneta para anotar os textos, para que você possa ler, certo? Esse vídeo vai estar disponível para você, para facilitar, para você aprender. Aprenda uma coisa, quando você escreve, você memoriza. Então você não memoriza quando você apenas vê, quando você apenas ouve. O hábito de escrever também facilita na memorização, ok? E a nossa aula é um aprendizado, não é isso? Nós vamos iniciar essa aula, não é? Parece que é a 7ª aula da lição. E nós vamos falar sobre o homem. O que nós cremos, com relação ao homem? O que é que nós cremos? Essa é a pergunta. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração com você para o Espírito Santo iluminar o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, discípulos? Tudo pronto? Ok? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, eu uno a minha fé com a fé dos discípulos e peço, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para nós entendermos a Tua aula, Senhor. Entendermos a Tua palavra. Que cada versículo aqui lido, Senhor, possa vir, meu Pai, para abrir o nosso entendimento através do Teu Santo Espírito. Então, nos capacita, Pai, nessa aula para a glória do Teu nome. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos convença através do Teu Espírito, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Bom, quem somos nós? O que é que nós cremos a respeito do homem? A nossa crença. A primeira coisa que você precisa aprender é que o homem ele é uma criação divina, ele não é uma ideia humana, uma ideia científica, não é uma criação ideológica de nenhuma outra pessoa a não ser do próprio Deus. Então, nós somos uma ideia divina. É isso que você precisa entender. O homem é uma criação divina. Olha o que diz o texto no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então nós fomos criados por Deus, O conteúdo veio da terra. E é interessante que a palavra pó aqui, tem a ver com partícula. Alguém tem aquela ideia de que Deus fez um boneco, e aquele boneco ficou ali diante de Deus, e Deus soprou naquele boneco, e aquele boneco teve fôlego de vida, mas não foi isso. Pó da terra aqui quer dizer partícula. Deus pega uma partícula minúscula, sopra sobre ela, e aí, meu irmão, o homem passa a ter fôlego de vida. Então você é uma ideia divina, não é isso? O que você precisa entender é que nós somos criação de Deus, Você é uma ideia divina. Outra coisa que nós precisamos aprender é que só existem 2 versões da imagem e semelhança de Deus: o homem e a mulher. Não existe uma terceira versão, uma quarta versão. É só homem e mulher, macho e fêmea. Então Deus fez o homem, E aí Deus também aproveitou, para fazer a mulher, que é uma versão diferente da imagem de Deus. Somos diferentes, homens e mulheres, só existem essas 2 versões, não existe uma outra, O texto que eu vou ler aqui, você anota aí, está no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o verso 27, que diz assim: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher.
Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada um de nós, homens e mulheres, precisamos, devemos refletir essa imagem, né? A imagem tem a ver com a questão moral, né? Moralmente falando, o homem foi feito à imagem de Deus, né? E a semelhança tem a ver com as minhas ações, né? Você veja que Adão, ele era um homem fora do comum, né? Você vê que Adão tinha poder sobre o vento, sobre os animais, sobre os céus. Então, Adão, ele tinha um domínio total ali do planeta Terra, né? Ele tinha que ser alguém com capacidades especiais e sobrenaturais. Quando você vai lá para o livro de Romanos, você vai ver que Jesus era o segundo Adão, né? E olha, Jesus falava com peixes, Jesus tinha poder sobre o vento, Jesus tinha poder sobre as enfermidades. Era o homem Jesus ali, né? De maneira grandiosa, né? Exercendo o seu domínio. Então Jesus era homem, mas era Deus. E como homem ali, você lendo o livro de Lucas, por exemplo, o livro de Marcos, você vai ver Jesus falando com peixe, com água. Se Jesus era o segundo Adão, não é? E ele tinha esse poder, o primeiro também tinha esse poder. Então, ele era a imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque somente alguém com a imagem e a semelhança de Deus para dominar um planeta. É o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, o verso 26, você pode ler aí na sua Bíblia, quando ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, não é? Tem que ser alguém com capacidades especiais. Então, nós temos que refletir Deus, né? Refletir a imagem e a semelhança de Deus na nossa vida. Ou seja, Adão refletia Deus. Então, eles, não é? O homem, não é? É uma versão da imagem e semelhança de Deus, ou seja, a mulher é uma versão diferente. A mulher também é imagem e semelhança de Deus, mas ela é diferente nos aspectos biológicos, psicológicos, sentimentais, né? São extremamente diferentes. E nós temos que aprender a lidar com essas diferenças entre homem e mulher, não é? Outra coisa que a gente precisa aprender é que esse homem criado por Deus, ele é dotado de inteligência. Adão tinha uma inteligência fora do comum. Agora, vê só, se com o pecado, né, você vê o homem fazer coisas inacreditáveis, porque a inteligência do homem foi afetada, e mesmo depois da queda, a gente vê a inteligência humana. Por exemplo, esse celular que eu estou falando aqui, esse vídeo que eu estou fazendo, isso aqui é inteligência humana fora do comum, sabe? Dando uma aula dessa através da tecnologia, isso é inteligência. Imagina essa inteligência sem ter sido afetada pelo pecado. Meu irmão, então Adão tinha uma inteligência fora do comum, não é? Ou seja, nós somos dotados, criados com capacidade de inteligência, não é? Por que eu digo isso? Porque no mesmo livro, no livro de Gênesis, você vai perceber, Gênesis 2, o 19 e 20, diz aqui, ó, Gênesis 2, né? Gênesis capítulo 2, o versículo 19 e o 20 diz aqui, ó: da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. Então veja, Deus queria trabalhar em parceria com o homem. Mesmo Deus podendo criar tudo, ele deixou o homem também participar, né, dessa organização, desse caos, porque quando Deus encontra a terra no versículo 2, ela está um caos. E aí Deus resolve o problema do caos, mas ele permite que Adão participe, né? Veja que Deus, mesmo Deus podendo catalogar os animais ali, você vê que ele deixa essa missão para Adão. E diz aqui o texto: todos os animais do campo, deixa eu ver aqui, pronto, para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Então Adão, ele tinha autoridade e inteligência para colocar nome nos animais. Então essa inteligência foi afetada, mas ele existe, né? Você é um ser inteligente, você é um ser capaz.
Então Deus fez você com inteligência. Significa que muitas vezes aquilo que você pode fazer em sua inteligência, Deus não vai te dizer. Sabe? Porque ele não descartou a inteligência humana. Deus fez a inteligência humana exatamente para isso. Tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que a sua inteligência é capaz de fazer. Sabe? Então ele diz aqui, ó, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava a disjuntura idônea, né? Por que Deus teve que fazer uma disjuntura, Deus teve que fazer uma outra pessoa para estar ali ao lado de Adão? Porque era o seguinte, Adão olhava para os animais e via seres inferiores a eles, né? Não tinha condições, né, de Adão se relacionar com os animais da mesma forma que se relaciona com o ser humano, porque os seres humanos eram inferiores. E aí Adão olhava a Deus e via um ser superior, né? Olhava para os animais, seres inferiores a ele. Olhava para Deus, ser superior a ele. Então Deus pensou, eu vou fazer um ser que Adão possa se relacionar em pé de igualdade, né? Tete a tete. Aí Deus faz um outro ser humano para que ele pudesse se relacionar. Ou seja, porque ele era dotado de inteligência. Ok? Outra coisa que a gente precisa aprender é que... Deixa eu ver aqui. Pronto. É que esse homem, criado por Deus, também era dotado com livre-arbítrio. Adão ele foi feito de forma livre, né? Era dotado com liberdade, com livre-arbítrio. Então, ele tinha vontade própria, ele podia decidir. Porque se Deus fez Adão semelhante a ele, então Deus certamente não iria fazer uma espécie de robô humano, né? Adão foi dotado com livre-arbítrio. Essa habilidade, esse livre-arbítrio, ele foi afetado pelo pecado? Sim, foi afetado pelo pecado, né? Em que sentido? Ou seja, o homem se tornou mau e as decisões que o homem toma, né? Muitas decisões que nós tomamos na vida afetam a nossa vida também. Sabe, o homem tem capacidade de decidir. Agora, é importante você entender que quando o homem vai se voltar para Deus, ele precisa da graça de Deus. Ele precisa da ajuda de Deus. Deus não descarta o livre-arbítrio. Olha só, diversas vezes na Bíblia, você vai ver que Deus colocou questões cruciais diante de Israel, né? Por exemplo, no livro de João, no capítulo 7, o versículo 1, você vai ver Jesus dizendo aqui, ó, se alguém quiser fazer a minha vontade, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Olha, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, veja, se alguém quiser fazer, veja que Deus está colocando antes da decisão, antes do relacionamento com ele, né, Deus está citando aí, vendo, né, reconhecendo o livre-arbítrio do homem. Livre-arbítrio este que o próprio Deus criou. Né? No livro de João, a Bíblia diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Sabe? No livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 24, Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, veja, se eu quero. Então, ele também está citando, a Bíblia está revelando aí que o homem é capaz de decidir. No livro de Apocalipse, por exemplo, ele diz assim, se alguém... eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém abrir a porta, né? Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ou seja, o coração do homem, ele é a única porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Só ele abre. Só ele tem esse poder de abrir. Aliás, o livre-arbítrio é um poder. A grande dificuldade é como lidar com esse poder. Eu estava conversando agora há pouco com o pastor Alexandre aqui, e a gente está falando exatamente sobre isso. O livre-arbítrio, né, é um poder que o homem não sabe lidar. E é por causa desse livre-arbítrio, né, que nós colhemos o que plantamos. Entendeu?
Eu preferia, estava conversando com o pastor, eu preferia que Deus não me tivesse dado o livre-arbítrio. Né? Mas aí Deus estaria passando por cima da palavra dele, porque ele disse que fez a gente, que fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então era impossível, né? Seria incoerente Deus dizer que eu era imagem e semelhança dele, se ele também não tivesse me dado a capacidade de decisão. Ok? Vamos lá? Outro tópico, né? No Antigo Testamento, Deus colocou essa questão diante de Israel, e ele diz aqui em Deuteronômio 19, 30, 19: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Você decide, você escolhe a vida e a morte, não é? A bênção e a maldição. Aí Deus dá uma dica, Deus não força a barra, ele dá uma dica, ele diz assim, ó, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Então ele dá uma dica, é como um pai. O pai não pode obrigar o filho. Depois que o filho cresce, depois que o filho se torna adulto, o pai não pode tomar decisões pelo filho. Não pode. Entendeu? O filho vai ter que aprender a tomar decisões. O que o pai pode fazer é dar uma dica. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem outro texto aqui que a gente pode ver no celular. Coloquei aqui a referência no meu celular. No versículo, em Josué 24:15, diz assim o texto. Deixa eu ver aqui. Josué 24:15. Você confere aí na sua Bíblia. Mas se parecer mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haver de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos anjos, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué estava colocando uma questão crucial diante do povo de Deus. Né? Vocês escolhem se vocês querem servir a Deus. Portanto, irmãos, deixa eu dar uma aplicação aqui. É uma escolha sua. É você que decide servir a Deus, sabe? E essa decisão tem que ser feita por amor. Então, se você é candidato ao batismo, você precisa entender que ninguém pode tomar essa decisão por você, a não ser você mesmo. Você decide, você escolhe. Ok? Meu irmão, o homem, a gente precisa saber que o homem... Paz do Senhor, pastor Carlinhos. Amém. Tudo bem com o senhor? Estou aqui na aula com os meus discípulos aqui, em nome de Jesus. Amém? O pastor Carlinhos está aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. Meu irmão, vamos continuar a nossa aula. O homem, ele é a coroa da criação de Deus. Nenhuma outra criatura Deus deu esse privilégio. Você é a coroa da criação de Deus. Olha só, é por isso que Deus foi capaz de entregar o seu filho Jesus por mim e por você. Sabe por quê? Ele não quer ver a sua imagem, a sua semelhança jogada no lixo, não é? Então nós somos a coroa da criação de Deus e a gente pode entender isso lendo Gênesis 1:26. Eu já li esse texto aí anteriormente que diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre ele os peixes do mar, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Então nós somos a coroa da criação divina, sabe? Deus entregou o domínio em nossa mão, né? A palavra domínio aqui quer dizer estar aos pés, né? Colocar aos pés ou pisar, tem no original tem essa expressão. Então Deus entregou o domínio do planeta em nossas mãos, sabe? Se alguém perguntasse assim, Deus, depois do Senhor, quem é? Adão, é o homem. Depois de Deus é o homem. Você é a coroa da criação dele. Deus entregou tudo nas nossas mãos, o domínio. Só que Adão, pelo fato de ter pecado, entregou esse domínio para o diabo. E Jesus, lá no capítulo 19 de Lucas,
né? Você lê o texto lá naquele episódio de Zaqueu, você vai ver no versículo 10 que Jesus diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o que o homem perdeu? Perdeu o domínio por causa do pecado. E Jesus veio exatamente fazer isso, devolver, trazer o domínio, né, para pôr novamente nas mãos do homem, e foi isso que Jesus fez. No capítulo 4, verso 17, Jesus diz assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não é algo novo. O reino de Deus começou lá no Éden. Adão entregou esse reino de bandeja para o inimigo, a alma, o corpo, né, o reino, mas agora Jesus vem para trazer de volta esse domínio e entregar de novo a Adão, porque nós somos a criação, né? É de Adão que veio toda a geração dos humanos que vivem sobre o planeta Terra, né? Nós viemos de Adão. Olha o que o texto diz. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a face da terra, de toda a terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Esse texto está no livro de Atos, no capítulo 17 e o versículo 26. Ok? Então, nós somos descendência adâmica, ok? Então, só para recapitular a aula aqui, o homem é a criação de Deus, anota aí, ok? Nós cremos que só há duas versões da imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher, e aí você viu a referência, né? O homem é dotado de inteligência, certo? Anota esse tópico aí para você estudar em casa. Se você tiver alguma dúvida, você você me aciona pelo grupo, né, dos novos convertidos, ou pelo grupo da igreja, ou pelo meu zap no privado, não importa. Se você tiver alguma dúvida, me procura lá no grupo. E esse homem também foi dotado de livre-arbítrio. Deixa eu ver aqui o outro tópico. E que você precisa entender que o homem é a coroa da criação de Deus, certo? E finalmente, para a gente terminar aqui, a gente precisa entender que nós viemos, toda a geração, todos os seres humanos que habitam na Terra, vieram de Adão e Eva. Ok? Então você vai ficar com esse tópico aí. Na próxima lição, a gente vai falar sobre o ser tricotômico que o homem é: corpo, alma e espírito. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Me procura lá no grupo, a gente tira dúvida lá. Nós vamos orar agora para encerrar a aula. Essa aula vai estar disponível para você aprender em nome de Jesus. Mas não esqueçam, escrevam, leiam, busquem as referências. Tá ok? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, meu Pai, por essa aula, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor, através do teu Santo Espírito, Senhor, nos ensine mais e mais. Prepara os teus filhos para o batismo, Senhor, que eles possam desenvolver, Pai, o desejo, nascer no coração deles o desejo, Senhor, de aprender muito mais na Tua palavra, para a glória do Teu nome. Fortaleça cada um deles, Senhor, em Tuas mãos. Visita os que estão enfermos, aqueles que têm dificuldades de memorizar textos, aqueles que têm dúvidas acerca de algo na Tua palavra, que o Espírito Santo possa esclarecê-los, Pai, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe você, sua vida, que você se fortaleça e lembre-se, aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus abençoe você. Fica na paz.